LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda, hoje com um figuraça, cara, icônico, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Monsanto, aprender muita coisa. Eu poderia dizer para vocês que o plantio no Cerrado, o desenvolvimento de culturas e vendas no Cerrado se confunde muito com a vida do Hélio Romano. Eu acho que das pessoas que eu conheço, e olha que eu conheço gente, hein, moçada, nesses meus quase 40 anos no mercado, talvez eu possa dizer com certeza para vocês que o Hélio Romano é o cara que mais conhece o Cerrado brasileiro, seja Goiás, seja Mato Grosso, seja Mapitobá, o cara teve uma vida aí. Então o Hélio, né, trabalhou na antiga Cooperativa Agrícola de Cotia. Tem gente aqui que não sabe nem o que é isso, né? Depois ele teve, né, um período aí de 19 anos aí trabalhando, a gente vai mexer na Monsanto, né? Do Grupo Monsanto, né, ele teve outras oportunidades com 10 anos de Bayer, né? Depois teve mais um período dentro da Yara e hoje está desenvolvendo uma consultoria, né, corporativa, de coaching, mentoria com profissionais, né, que é algo que o mercado está muito carente, né, e com certeza muita experiência para repassar para todos. Hélio Romano, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Bom dia, boa tarde, boa noite, Esgoda. Tenho certeza que vai ser um prazer muito grande conversar contigo, aqui nesse canal seu, com as pessoas que seguem você. É um prazer muito bacana revê-lo, com esse sucesso dessa sua empreitada. Com certeza você vai galgar mais sucesso ainda pela sua conhecimento vasto também que você tem de pessoas e gente desse mercado. Eu acho que essa é a nossa maior riqueza, né, Hélio? Conhecer pessoas, né? Se você falar de alguém nesse Brasilzão aí, o Hélio conhece. Já ouvi falar, já tive junto, já visitar. E não é que nós estamos ficando velho, né, Hélio? Eu digo que a gente nunca vai ficar velho, nós vamos envelhecer. São duas coisas muito diferentes, ficar velho e envelhecer, né? Mas, Hélio, fala uma coisa para mim, cara. Você é engenheiro agrônomo, você é formado aonde? Como é que tu veio parar na agronomia, meu amigo? Conta para nós aqui. Diz que ninguém é perfeito, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Então, eu sou formado na Unesp Butucatu, apesar de ser natural de Piracicaba, né? Vai fazer Exalc. Eu não passei na Exalc, né? E aí eu passei na Unesp Butucatu. Mas por que deu agronomia? Eu acho que tem um pouco da família da minha mãe, eles foram agricultores, são de origem italiana, plantaram aqui em Piracicaba algodão há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e um pouco da influência de alguns primos, né? Tem uma prima que é formada na Exalc, tem um primo também formado em agronomia lá no Rio, né? E o ambiente, talvez, né? Morar em Piracicaba, ter essa influência, mas assim, eu não tinha certeza, assim, quando eu fui prestar o vestibular, se era isso que eu queria, não. Tá? E Então, isso são foi em dois. 81, 82, cara, uma crise violenta nesse país, né? Quando a gente saiu, já era uma profissão do futuro, bem na época Sempre estão falando isso, né, cara? Esse futuro parece que nunca chega. Mas acho que melhorou muito. E era na época do Sarney, então eu acabei me adaptando aí à profissão, diz que eu acabei gostando demais da agricultura, né, da agronomia em si, sou um fanático da agronomia, mas acabei aprendendo, né? Então eu não conhecia muita coisa e o que a vida fez foi levar você a aprender a estudar bastante sobre agricultura, a estudar bastante tecnicamente, para tentar se virar. Então, como você falou, né, Hélio? A gente, né, tem assim a oportunidade de escolhas na vida, e nessa época a gente não está muito preparado, né, para escolher o curso, né? Diria aí até meu filho, né, que fez 2 anos de agronomia na Federal em Palotina, aí pegou 2 anos de pandemia que a Federal não teve aula, quando foi para voltar às aulas, ele falou: pai, não quero mais fazer agronomia. Eu falei: não é possível. 4 anos, piá.
Ah, pai, pá, mas 2 anos parado e hoje está no quinto semestre fazendo engenharia de software. Vamos lá, quem sabe eu não vou, junto com ele, montar um CRM aí para o agronegócio, né? É uma coisa que eu tenho vontade Muito de bom. fazer. Já fiz uma vez, né? Aquele projeto Q1 da Monsanto lá, que foi uma ideologia que eu tive aí sobre o agronegócio e a gente tocou. Mas é assunto para outros carnavais. E aí você falou para mim, seu trabalho na Cooperativa Agrícola de Cotia, a maior cooperativa do Brasil na época, que depois abriu o bico, né? Mas como é Quebrou. que foi esse negócio aí na Cotia? Onde é que se ficou? O que que se fazia lá? Eu fui contratado na Cutia, eu fui um dos primeiros brasileiros a trabalhar no departamento que chamava de defensivos, tem uma ideia. E cheguei lá, era uma mesa super grande assim, tinha uns 40 japoneses lá, O tudo igual Fujita, eu. o Fujita já existia? Já existia o Fujita, estava por lá. Vou entrevistar o A caixa Fujita. aí de baixo, todo esse pessoal aí antigo da Cutia. E tinha 40 japonesinhos, aí falaram, senta na mesa. Eu era o único brasileiro, ninguém falava nada na mesa, tal. Falei, putz, onde eu vim parar, né? E aí nós apelidamos esse tipo um estágio que eles estavam desenvolvendo as pessoas para assumir as funções de Cutia Tour, porque eu viajei o Brasil inteiro, não tem lugar onde eu não conheci, sabe? Guarapuava, o sul do país, aqui interior de São Paulo, fui até Barreiras na Bahia, Mas tu enfim. ia fazer o que nessas idas aí? Nós íamos nas lojas, né? Nas lojas, conhecer o processo de vendas, conhecer o estilo do produtor. Eles estavam treinando a gente para a gente assumir uma unidade no futuro. E foi o que Entendi. aconteceu. Eu assumi Dourados, Mato Grosso do Sul. Tive o prazer de trabalhar, conhecer aí um pedaço já do Nortão, aí do Cerrado, por Dourados. Ali eu Deixa eu, fiquei. deixa eu, deixa eu abrir um parênteses para Dourados. Quando eu tô nos meus treinamentos, velho, os caras falam assim: ah, a minha região é uma faixa de Gaza, né? Aí eu digo assim: ok, qual é a região que não é faixa de Gaza? Pega Dourados. Pô, Dourados hoje tem umas 7, 8 cooperativas. É Cevale. Tem lá a Canda, tem lá a Lar, tem a Coamo, tem a Copaçu, tem mais não sei quem, mais revenda, e é um tiroteio desgraçado. E naquele tempo já era um tiroteio? Era um pouco diferente. Era o tiroteio porque naquele tempo tinha muito distribuidor começando, querendo se firmar na região. Então tinha muitas empresas que algumas perduraram, estão até hoje abertas. A grande maioria ficou no caminho. Então, e tinha também o início assim do crescimento na região, né? Então tinha o risco de crédito e tinha o risco desses novos canais sem crédito entrando no mercado. É diferente que hoje, logicamente, as empresas que você citou são empresas altamente capacitadas, estabelecidas. Mas o que lá me ensinou bastante, Sgoda, é que eu abri e fechava a loja quando eu estava na loja, e a loja, eu dormia, eu morei na República da Cotia, que era atrás da unidade. E lá o cooperado vinha no sábado, vinha no domingo, a lagarta, o herbicida. Meu amigo, eu tinha um Fusquinha, né, velho, ele andava de lado, assim, um Fusquinha meio queixudo, assim. Eu acho que deve ter dado uma batida nele, ele não alinhava muito bem na trilha. E a gente ia andar para lá, visitar cooperado, a japonesada, e acho que esse jeitão da gente, meio comunicativo, meio expansivo, acabou dando uma liga legal com esses caras. A gente desenvolveu um bom trabalho e estava começando lá, Esgoda, e já era interessante, o plantio direto, porque lá tinha cultura de inverno, né? O que já não tem para cima do Cerrado tanta cultura de inverno. É palhada, eu falo, né? E a gente começou a trabalhar muito fortemente com uma empresa que, na sequência, eu fui trabalhar, que foi a Monsanto, né? E na Monsanto você começou aonde, Hélio? Comecei pelo meu amado Mato Grosso. Para Lá variar, no né? sul.
um sonho de faculdade, de conhecer, e aí, porra, o cara praticamente ali com pouca experiência, né, começando a vida, eu fui em Cuiabá, o diretor na época era o Fernando Peçanha, que vocês conhecem muito bem. O Peçanha me contratou, me deu uma pasta, nem pasta eu tinha, me deu uma pasta daquelas que colocava fita dentro e colocou lá dentro a listagem de clientes que eu tinha que receber, porque a inadimplência era tão grande. Ele falou assim: se você conseguir receber, você consegue vender. Então, na grande verdade, eu entrei para receber lá no Mato Grosso. Que cidade que você foi Eu trabalhar estou especificamente? sediado em Cuiabá, mas eu fazia todo o norte do Mato Grosso. Então, eu fazia Meu... Tangará, Diamantino, é, Sorriso, Mutum! Mutum. Mutum não existia ainda, para você ter uma ideia, era Nobres. Mutum não tinha sido ainda fundada a cidade. Porra, cara, Mas isso eu aí tá te passei por deixando lá. envelhecido, hein? Não, mas olha, foi bacana, porque Mutum, era Nobres, Pacoval, Diamantino, Cia por dentro, Trivelato. O cara me deu o doutor Peçanha me deu uma Paraty, que era de um ex-colaborador lá de Mato Grosso do Sul, e fui rodar. Ele falou: olha, ele mostrou um mapa na parede assim, ele falou assim: ó, o que você conseguir atingir aí é seu. Fernando Peçanha, figuraça, cara. Eu tô num grupo aí que eu entrei há pouco tempo agora, o dos ex-Monsanto, Sim, que chama 200%, né? sim, sim. Tive a Participou. oportunidade aí de ser aprovado para participar desse ilustre grupo, né? E um abraço aí às pessoas ex-Monsanto e ao Fernando Peçanha aí, que é uma figuraça do agro também. Uma hora dessa eu vou entrevistar você, meu amigo. Vamos lá, Hélio. E Então, aí, daí, você cara, ele me saía, já não era mais um Fusca, né? O que que era já? era uma Paraty, cara, inacreditável. Um cara que nunca tinha tido um carro próprio, o cara confiou em mim, me deu uma chave de um carro e falou: vai que é tua, Tafarel. Você tava Mato Grosso. solteiro. Isso, solteiro. Conheci minha esposa em Cuiabá. Ela é de Dourados, nasci em Dourados, eu vinha conhecê-la lá em Cuiabá, logo Por na você ver, sequência. né, Hélio? A gente, são coisas hoje que muitos dos que começam hoje não dão tanto valor a isso que a gente dava, né, cara? Que era trabalhar com a Paraty. Pô, eu comecei na Ciba Geiger, eu podia financiar e financiei que a Ciba pagava um Voyage, cara. Cara, pensa num cara feliz com Voyage zero, cara. Trabalhar era um prazer, né? Era um prazer, né? Então hoje Com certeza. isso se perdeu um pouco, né? E aí o Hélio pegou aquela Paraty e riscou esse Mato Grosso, velho. Andei 140 mil quilômetros em um ano e pouquinho. Meu. Eu conheci todo mundo. Por isso que às vezes, pô, mas você conhece um produtor e tal, mas eu conheci os caras chegando lá, né? O Blairo, por exemplo, ainda era o pai dele, era o seu André Marge que tocava. O Iraí ainda não tinha as fazendas, o Iraí era um funcionário do seu André Marge. Você era Entendeu? recebido naquele tempo por esses caras. Eu sou até hoje, graças a Deus. Ah, Eu não, só tenho sim, mas você, porque você é o essas Hélio pessoas. Romano, mas se você pegar um Hélio Romano começando hoje para ir no André Maggi ou no Iraí, É não vai difícil. ser recebido. É uma estrutura, eles cresceram demais, né? É, Investiram mudou tudo, pela né? história que esses caras tiveram, sensacional. Então, é Mato Grosso. Aí fiquei um tempo, aí peguei aí o carro famoso da Monsanto, que eram as Belinas, então tive algumas Belinas também, né? No Mato Grosso, aí teve uma crise, né? No Mato Grosso, para variar, né? Crise, né? Você vê as crises de hoje em dia, não são nada, né? Hoje, situação econômica, as crises nossas era tipo assim, em 90, de Sorriso para cima, todo agricultor não tinha financiamento. O governo cortou 100% do financiamento na região. Então virou uma crise, uma quebradeira. Eu mudava assim de cidade, comecei mais atuando em Tangará e Diamantino, houve uma quebradeira. Aí dali eu fui para Lucas e Rio Verde, Sorriso, entendeu? Porque já estava um pouco melhor lá, a estrutura fundiária era um pouco menor. A gente visitava direto, tá, Esgoda? Porque o canal nosso era a gente. O Você cara não recebia não informação, tinha distribuidor? Se fazia venda direta? tinha distribuidor,
mas todos os agentes. A gente elegia um agente em cada cidade, mas você tinha que ajudar a prospectar o produto, né? Eu vendia pré-emergente, né? Concorria aí com a sua ex-companhia Ciba, nós Ontem, vendíamos ontem, laço, né, ontem o José Ricardo Basso resgatou esse defunto aí, o tal do laço. Falei que essa desgraça me incomodava com dual, cara. Eu queria vender dual, aí o cara dizia assim: ó, mas o laço é muito melhor que o dual para capim colchão e para marmelada. O dual é bom para tapoeraba só, né? Mas puta que briga, cara. Nunca esqueci disso. Faz 40 anos eu lembro dessa desgraça desse Isso laço. aí. E assim, eu só tenho a agradecer a Monsanto a esse produto, porque na grande verdade foi aí que eu aprendi a prospectar clientes, a abordar clientes, a saber preparar uma venda, porque não era um produto que vendia sozinho, né? Aliás, era um produto difícil de vender, né? Boa, Porque não ele era fácil, necessitava não. de chuva, né? Necessitava de chuva. Quando chovia muito, lavava. Quando chovia pouco, não funcionava. Então, o negócio, o cara foi criando flexibilidade, foi Parece criando. carburador de Fusca. E, cara, só tem a agradecer, né? Te ganhei algumas coisas na Monsanto, viagens por causa desse produto, rei do laço, etc e tal. Aí fiquei no Mato Grosso, aí pela crise que eu estava contando, aí, pô, vai fechar o Mato Grosso, e a Monsanto tem uma proposta para fazer para você. Falei, puxa vida, o que, que aconteceu tal? Morar em Chapecó, Santa Catarina. Nunca tinha visto falar também em Chapecó. Era outro mundo, né? Para chegar lá, né? Falei, vamos embora. Vamos para Chapecó aí. Né? Desci para Chapecó, era outro mercado, Que cooperativa. ano mais ou menos era isso, velho? Chapecó eu morei em 91, 92, 93. Ah, Foi lá que a minha nasceu, né? Nasceu, foi feita lá e depois nasceu em Barreiras, né? Na Bahia. Ali atendia mais. tu também foi pra Barreiras, né, cara? Na sequência eu fui o cara que abria Barreiras lá pela Monsanto. Já vamos chegar lá. Em Chapecó você foi trabalhar o que lá? Os minifúndios Anda, da Alfa? Cooper Alfa, meu amigo. Aquelas cooperativas tudo ali, pequena, né? De Maravilha. Uma Todas as grande, cooperativas pequenas. uma É, grande cooperativa Alfa, né? Parabéns pro pessoal aí que desenvolveu sensacional. essa pujante cooperativa nesse oeste catarinense aí. Parabéns aí à turma da Alfa aí. Grande abraço aí. Faz parte da minha história, cara, porque eles É. tinham vários entrepostos, eram as negociações difíceis de acontecer, e depois você tinha que viajar, visitar todos esses entrepostos para treinar os vendedores, né? Era bem diferente do que eu tinha feito no Mato Grosso, você Deixa estava mais eu, agricultor. Deixa eu gastar 30 segundos e contar uma história pitoresca da Alfa. Eu gerenciava a AgroSéries e fomos fazer um dia de campo na Alfa. Beleza. Chegamos lá, as espigas estavam uma desgraça de feia, né? E nós precisávamos dar uma ajeitada nas espigas, né? Então enxertamos umas espigas, né? Padrão, enxertar espiga e tal. Tira pedúnculo comprido, vai, enxerta, borrachinha, baixa a palha de milho e tal, pá. Aí no outro dia de manhã, à noite, já o RTV me liga, Esgoda, fomos proibidos de participar do dia de campo da Alfa. Falei, mas como assim proibido? Não, disseram que nós enxertamos espiga. Porra, mas todo mundo enxerta. A Singenta enxertou um monte lá, né? Na época acho que era ainda Ciba Semente, sei lá o que que era. Aí eu disse, não, marca com o gerente técnico que proibiu nós às 7 horas da manhã. Vamos lá, 7 horas da manhã tava nós lá, Hélio. Aí chegou o gerente, vocês não vão participar, porque aqui não pode enxertar espiga. Ah, não pode. Então tá, você vai cortar só nós ou mais alguém? Só vocês. Não, então vem cá. Vamos aqui no stand da Singenta, da Ciba. Não tinha ninguém lá ainda, 7 horas da manhã. Peguei, bati os olhos, a gente já era veiaco, né? Peguei uma primeira espiga, fiz assim e não veio. Fui na primeira espiga, pum, puxei e lá veio a espiga para fora. Dei mais uma olhada, pum, puxei e lá veio a espiga para fora. Falei, você vai cortar a Singenta também do dia de campo, a Ciba Sementes? Eu acho que não vai dar. Então bora fazer o dia de campo. Puta Boa história, hein? Legal. que conversa, Essa né, cara? passagem Isso era isso podia ir pros livros também, né, cara? podia. Mas vamos lá, você ficou ali quanto tempo, Hélio? Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei ali aproximadamente 2 anos, né? Por quê? Porque, assim, essa parte de vender round-up, fracionado,
sabe? Um pouco o cara que gostava de vendas, gostava de tirar grandes pedidos, meio que foi bom e foi ruim. Aí numa reunião. Deixa eu mexer nisso. Como foi essa Lógico. tua adaptação, Hélio, de sair de grandes agricultores, venda direta, para ir trabalhar um sistema de agricultores lá pequenos, sistema de distribuição com agricultor pequeno, minifúndio, que você não mais podia influenciar esse cara, mas você tinha que influenciar o agrônomo da cooperativa, o agrônomo da distribuição para vender. Como é que foi esse choque na tua cabeça, cara? No início foi bem impactante, né? Porque você tinha o processo decisório na sua zona de influência. Você ia visitar o agricultor. A partir dali, você tinha que influenciar terceiros a fazer algo por você, né? Então, você tem que subir um pouco o nível da argumentação, o lance de relacionamento aumentava bastante, a presença, gente, nos principais entrepostos. Meio que empiricamente, a gente começou a trabalhar naquela época com o Pareto, né? Ter os principais entrepostos na mão, que depois, logicamente, a gente fez isso muito bem. Mas lá atrás, meio que empírico, né? Quem são os principais entrepostos da Alfa? Pô, esses caras têm que estar na minha mão, esses caras têm que me conhecer, esses caras, quem são os principais vendedores? A gente fez uma rotina. Olha aí, moçada, gerenciamento de território puro. O Hélio tá dando uma aula de gerenciamento de território de 1992, gurizada, e não mudou, é assim que funciona, né? É legal. E Mas, aí Hélio, foi indo. você não desanimou, cara, de pegar e, pô, um cara que visitava um cara de 1.000, 2, 5.000 hectares, chegar lá e visitar um cara de 40 hectares? Bi? Que a grande verdade é o seguinte, Esgoda, a gente que trabalha bastante com pessoas, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo que o que te move são alguns fatores motivacionais, né? E eu sempre tive um fator muito forte que é conhecimento, aprender as coisas. Então eu fui para uma região aprender, né? Eu não tinha a menor ideia. Eu viajava em estradas no Mato Grosso que fazia 500 quilômetros, não via uma cidade. A Belina só andava em linha reta. Aí dali de Chapecó para São Miguel, quantas curvas tinha, quanta cidade eu cruzava no meio do caminho. Então, era muito diferente. Então eu fui aprender, fui conhecer uma nova natureza, uma nova região, né? Pessoas diferentes, com culturas diferentes. Então, para mim, Quem era teu gerente nessa época? Vamos ver se eu conheci. o meu gerente nessa época foi um dos ícones também, foi o Dalto Bevenuti, que depois montou a Coplantil lá no Rio Grande do Sul. Olha Um só, dos ícones. cara. Olha só. Na grande verdade, você me deu um gancho muito bacana. Durante essa carreira que eu tive, não foram muitas empresas, né? Foram praticamente 4 empresas. Mas eu estava contando agora cedo, foram 21 gestores que eu tive. Barbaridade. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, eu acho que também uma dica aí para as pessoas, você tem que conhecer bem o teu gerente, o teu gestor. E isso, com o tempo, eu aprendi, porque são pessoas, cada um tem seu estilo, tem suas fortalezas, tem as suas áreas de melhorias, mas para você fazer parte dessa equipe, você tem que se encaixar, E você tem que tirar dele o melhor, né, Hélio? tirar dele o melhor. E eu tive bastante mestres aí, tive o prazer de trabalhar com muitas pessoas, Osmar Bergamaschi, Olha só, Osmar. Zé Ricardo, eu vou ficar citando aqui, vai ser ruim, você entrevistou também André Dias, né, Rodrigo Santos, então várias pessoas que eu tive o prazer de trabalhar diretamente, né, que foram uma escola para mim, aprendi bastante com essas pessoas e me mostrou que a gente tem que ser flexível, o ser humano ele é um cara que ele mapeia bem o outro ser humano, né? E isso também é importante, né? Os jovens entender que nem todo mundo vai ser igual a ele, né? Nem todo mundo vai pensar igual, mas o mais importante é que você tem que ter um desejo, né? Meio que em comum de fazer as coisas certas, né? Correr atrás do que dá certo, fazer as coisas acontecerem, né? E trabalhar, o que eu aprendi rapidamente, Esgoda, nessa minha carreira, 10 anos eu fiquei em carreira solo, o que é? Sendo RTV, mudando, né? Morei em 12 cidades no Brasil, tá? Então, não é pouco, não é pouco.
Aí você E já estava casado, né, em Chapecó. Chapecó estava casado. E o sonho da tua mulher era que nem era o da minha, que era um dia ter uma cozinha planejada? Cara, não era tão fácil assim, não, viu? Era Não, um mas sonho, né? é um sonho. Eu posso te dizer que, só aproveitando, nada teria acontecido se não tivesse tido esse casamento na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa que ganhei dinheiro, gostava de vender, né? Mas não era um cara organizado do ponto de vista financeiro. E minha esposa trouxe esse complemento a mim. Então, graças a Deus, ela participou de todas as mudanças que eu tive, sempre muito parceira, tenho 3 filhos, né? Criar 3 filhos, tenho filha baiana, tenho filho matogrossense, quer dizer, nesse mundão do meu Deus aí, da quantidade de gente, de viagens que a gente fazia, é fundamental você ter uma família, né? Eu acredito muito na família, nesse núcleo familiar, nessa jogada entre esse casal, essa química com os filhos, né? E para mim, aí dali do Chapecó, cara, eu fui numa reunião, num hotel em Curitiba, e eu vi os caras falando assim, lá, tem uma vaga em Barreiras, na Bahia. Aí eu perguntei pro cara assim, eu não conhecia, né? Quem é que tem lá na Barreiras? Quem é que tem lá? Ah, tem gaúcho chegando e produtor grande, e é uma área que vai crescer muito. Falei, se tem vaga aí, eu topo ir para esse lugar. Ainda Foi a única. era, ainda era mimoso. Mimoso, exatamente. Mimoso, não tinha nada. Hélio, se eu E te foi falar, a única decisão que eu tomei, Esgoda, sem envolver a sócia, Adriana, minha esposa, porque quando eu voltei de Curitiba para contar para ela que eu ia mudar de Chapecó para Barreiras, não foi moleza, não, viu? Foi com um curso de vendas aí, viu? mas Hélio, quando eu me formei, fui trabalhar na Cibagaig, 2 anos de formado, a gente economizava, né? Tinha um dinheirinho na poupança, e um amigo meu chegou para mim, Hélio, e falou assim, Escuta, vamos comprar uma terra? Eu falei, aonde é? Ele falou, já te falo. Né? Eu falei, mas é argila? Não, é bastante areia. Chove bem? Ah, na época de plantar, chove bem. Tem estrada? Muito ruim. 85, né? Muito ruim. E tem revenda lá? Muito pouco, estão chegando. E que recebe grão? A Cargill tá lá e tal, né? Eu falei, quanto custa essa terra? Meio saco de soja para pagar em 5 anos. Eu tinha dinheiro para comprar 4, 5 mil hectares. Eu dei uma pensada e falei pro cara assim, quer saber? Vai pro inferno com essa terra. Sabe onde era isso, Hélio? A região de Placas, cara. A região de Placas, Placas em Mimoso. Uma das regiões sensacional. nobres hoje lá, né? Tivesse 5 mil hectares de terra lá, hoje tava dando risada. Mas vamos para frente porque nós não temos esses 5 mil hectares, né? E aí você foi parar morando em Barreiras, mas trabalhando, ou tinha que trabalhar em Mimoso, que é onde era. Eu fazia todo o oeste ali da Bahia, né? Então, Ia eu até a ia até Garganta, ia até aqueles lugares, tudo, tudo. tudo, tudo. Eu, na verdade, fiz até também Balsas. Eu ia por dentro, 700 quilômetros de chão, Me... para chegar em Balsas, entendeu? Por quê? Porque era a área de atuação que tinha, né? E lá começou, o milho começou a se mostrar bem também em termos de produção. E lá, além do laço, entrou o famoso boxer, né? Que era a Laclor mais a atrazina. E a gente conseguiu ajustar a dosagem dele e concorreu com o produto também da CIB e crescemos pra caramba lá, Isso sabe? me incomodava também, cara. Meu primestra. O É, primestra era o quê? Era metalaclor, né? Mais atrazina, né? E aí você tinha o boxer que era laço mais atrazina. E briga, hein? mas aí você falou bem, a grande dificuldade era acesso, né? Distribuição, distribuidor pequenos ainda, também gostavam de trabalhar agenciado, porque não gostavam de correr o risco de vender, né? Vender crédito, né? E receber a conta depois. Mas foi um aprendizado muito grande. Lá deu muito prazer, assim, do ponto de vista de ser agrônomo, sabe? Porque eu dormia nas fazendas, né? A gente fazia todas as programações de viagem. Eu já tinha, assim, as fazendas certas que a gente dormia, né? Porque era muito distante.
Então a gente rodava a semana inteira e voltava final de semana para Grande Barreiras, né? Ver a família. Aonde você veio a ter segundo filho. Exatamente. Milena, que é agrônoma, né? Formada na Exalc, que é baiana, né? Nasceu lá e foi um prazer muito grande para a gente. De lá eu fui para Rio Verde, Goiás. Aí Que ano nós estamos, Hélio? Nós estamos mais ou menos Rio Verde 94, 95, 96. Você ficou um bom tempo ali, né? Porque Eu adorava, cara. quando a Monsanto comprou a Cargill, isso foi lá por 1999. Se eu não me engano. 98. 97, 98, acho. Eu sei que fui para uma reunião, por quê? Porque nós já não mandava mais bosta nenhuma como Cargill, né? Quem mandava era a Monsanto. A reunião é com quem, né? Com Hélio Romano e Marcelo Lerina. Lerina, você tá no grupo aí, um grande abraço, Lerina, né? Reunião com Hélio Romano e Marcelo Lerina. Falei, meu cacete, cheguei lá, comecei a falar de distribuição, o Hélio me deu uma pancada, gurizada. Pô, zóia, cara, segura o tchan aqui que a distribuição nós vamos cuidar com nós como Monsanto. Falei, eu dei uma murchada assim. Aquele momento, eu acho que eu já tinha. Foi a primeira função que eu saí para gerencial, né? Que foi com distribuição, né? Antes, um pouquinho dessa mudança, só para contar um fato importante, a Monsanto comprou a FT sementes de soja aí de Ponta Grossa, do seu Chico Terazawa. Certo. E eu tive o prazer de ir lá, né? Aí sim, trabalhar com semente de soja, né? Criar essa empresa junto com o falecido João Alberini, com o Mário Sérgio Venâncio Carvalho, que até hoje está conosco, um excelente empresário. E nós montamos, né? Ali começamos a criar a Monsoi, né? Que fez tanto sucesso no Brasil, trabalhar com franquias, um sistema que não existia, né? Rodar todo o Sul. Eu voltei para o Sul, né? Fui morar na Grande Ponta Grossa, fazia todo o Sul com franquias, montando franquias de cooperativa, de agricultor, para ser multiplicador de semente. Aí eu voltei para o Cerrado, foi aí que eu te encontrei lá em distribuição. Exatamente. Você ficou quantos anos ali morando em Rio Verde, tocando seu negócio pela Monsanto? Fiquei 4 anos. 4 anos. E de lá foi para onde, Hélio? De lá eu assumi a primeira função gerencial, que é a gerência comercial, que foi montar a equipe no Mato Grosso pela Monsanto, de químico e sementes. Voltou para Cuiabá. Fui para Cuiabá de volta, exatamente. Lugar bem fresco para morar, agradável, nada quente, né? A cidade bem quente, mas cidade muito boa. Povo muito receptivo. Me dei muito bem. Você sabe, Hélio, que esse é um negócio que todo mundo fala, quando a gente fala, meu Deus, morar em Cuiabá, aquilo é um inferninho de quente, e todo mundo fala a mesma coisa, mas baita uma cidade para morar, né? Sensacional, uma cidade sensacional, bons restaurantes, uma cidade boa, bom ensino. Como é que chama aquele de peixe? Leles, não? Como é que é? Leles Peixaria. O melhor restaurante de peixe de água doce que eu fui na minha vida. De Cuiabá, cara, aí montamos uma equipe, tinha que começar a vender milho, foi a integração das companhias, né? Equalizar a equipe, entra um, sai outro, gerente da Grosseries, gerente da Cargill, gerente da Brascalb, aquele processo de integração. Choveu gente de todo lado, né? Mas a parte boa é que ali eu aprendi uma coisa que eu trago até hoje na minha vida. Se cercar de boas pessoas e formar equipe de alta performance. Você não vai a lugar nenhum, é um jargão, mas é a pura verdade sozinho. Então, tudo que eu consegui hoje, não é tanta coisa, mas o que eu consegui foi trabalhando com pessoas, formando equipe, tendo o prazer de estar junto com pessoas, subindo o nível, né, em termos de cobrança, de buscar, o líder tem que levantar a régua, porque não, para que forme-se uma equipe e seja justo com as pessoas, né? A equipe tem que se levantar, é o papel da liderança puxar a régua, né? E fazer com que a equipe fique cada vez mais focada, né?
e tenha grandes resultados, né? O resultado sempre me acompanhou. Então, a liderança faz a diferença, né? Aquela liderança que incomoda, que desafia, né? Que divide os riscos com a equipe, que faz parte do show, né? E criar uma cultura sempre de aprendizado, sabe? Nós sempre temos que estar aprendendo alguma coisa, tá? Lendo, aprendendo, conversando. Uma grande escola que eu tive foi a escola do produtor rural, né? Por que a gente fala tanto em visitar produtor rural? Porque o produtor rural, ele se capacitou muito, ele entende muito do negócio dele. E se você for visitá-lo sem conhecimento, você não vai fazer a segunda visita, porque ele não vai recebê-lo. Então, você tem que estudar muito, ouvir muito, aprender muito, ser humilde para aprender, para tirar dúvida, para ser uma pessoa empática. Esse cara, se você for jovem, está começando agora, uma dica que eu daria, se posso dar uma dica, é converse com o produtor, converse com o agricultor, converse com o agrônomo, o técnico desse produtor. Esses caras têm uma experiência de vida muito grande, eles conhecem muita coisa. Eles, se você tiver atenção, eles vão te ensinar muita coisa. Eu aprendi muito aí. Hélio, muito aí. deixa eu fazer um parênteses aí. Moçada, eu tô com mais de 60 entrevistas já, e muitos dos ícones que a gente entrevistou falam exatamente o que o Hélio falou: conhecimento. Você não vai mais ser recebido se você não estudar. Então, pelo amor de Deus, estude. É tudo que eu falo nos meus treinamentos, é tudo que o Hélio está falando. Então, às vezes, a gente não escuta os nossos pais, né? Porque acha que não, o pai não sabe nada e tal. Não, cara, escuta, estuda, chega com conhecimento, converse com o agricultor, mostra que você agrega conhecimento. Ele vai te escutar. Esse é o caminho, Hélio. Puta, que show você falar isso. E um detalhe, moçada, nós não combinamos, né? Então, Hélio, aí você acabou saindo da Monsanto e indo para a Bayer, né? E você foi para a Bayer em Goiânia mesmo? Em Rio Verde, em Goiás? Essa foi a única empresa que eu nunca saí de Goiânia. É a primeira vez que eu trabalhei numa empresa e fiquei sempre em Goiânia. Ficou 10 anos. 10 anos. Por quê? Porque a gente foi num projeto de venda direta, né? De acesso direto ao produtor. Formar uma equipe de acesso direto ao produtor. Que era teu chão, né, cara? Você se criou fazendo isso, né? Exatamente. E foi muito bacana o projeto. A gente teve muita felicidade na prospecção de pessoas. Deus me ajudou bastante a encontrar profissionais muito competentes. E nós tivemos um crescimento junto com os gestores que eu tive a oportunidade de liderar e aprender muito com eles também. É um sucesso meteórico em termos de crescimento de market share na venda direta que a Bayer conseguiu. Você poderia dizer, Hélio, você poderia dizer que esse é um case de sucesso que estaria entre os teus 3 cases de sucesso? Esse estaria contemplado? Eu não tenho dúvida sobre isso. Por quê? Por que eu falo isso? Eu olho muito pelo lado do cliente, né? O cliente reconhecia a gente como uma empresa diferenciada. Não só porque tinha portfólio. Portfólio é importante, produto é importante, sem dúvida. Mas a gente tentava agregar valor nas nossas visitas, né? A gente se preparava muito bem para uma visita. Todos os representantes técnicos de vendas nossos, RTVs, eles tinham um plano de negócio que a gente desenvolvia em conjunto. Então, o cara tinha uma carteira lá de clientes, 10, 15, 30, 40 clientes. Nós analisávamos cliente a cliente, produto a produto, concorrente a concorrente, para trabalhar antecipadamente as abordagens de vendas que a gente ia fazer. Então, hoje, eu estou com uma consultoria nessa área de pessoas, e quem me chama para consultoria? São exatamente esses ex-colaboradores dessa equipe de venda direta, principalmente. Por quê? Porque nós aprendemos em conjunto a fazer um negócio muito bacana. É um negócio prazeroso, uma equipe vencedora, de alta performance. Então, eu tenho muito prazer de ver hoje que tem vários profissionais dessa equipe. A equipe começou com 8 RTVs, terminou com 61 RTVs.
Nossa. Começou comigo como gestor e terminamos com 6 gerentes regionais. E mais 61, 66. Realmente é um case de sucesso. Nossa, eu falo nós, e aí uma dica também que eu falo, e gosto de falar, usar nós, a segunda pessoa. Esse negócio do CEO falar eu fiz, eu sou bem reticente a isso. Ninguém faz nada sozinho. Todo mundo faz em equipe. Aprende errando muito, errei pra caramba, tenho certeza disso, mas acertamos também alguma coisa. Então, trabalhar em equipe é isso. Na vitória, todo mundo comemora, na derrota, todo mundo está junto também e refaz a programação para o próximo jogo. Faz parte Então, do jogo. E aí, Hélio, você mudou de lado, vamos assim dizer. Aí você saiu de fornecedor e foi trabalhar na distribuição. Você foi para o Grupo Agro Galaxy, certo? Morando em Rio Verde novamente ou continua morando em Goiânia? Não, Goiânia. Goiânia. E como é que foi essa mudança, Hélio? Qual foi assim a grande diferença que você sentiu e se você conseguiu trazer experiências de fornecedor para dentro do distribuidor? Um pouco antes, só para não deixar de falar, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos pela Errara. Tá? Oh, me Uma desculpa. excelente companhia, uma companhia a qual devo muitas pessoas lá da Errara, muita amizade, Errara. muito profissional diferenciado, aprendi muita coisa com formação de pessoas, formação de equipe, uma equipe bem montada, Verdade. toda Trabalhei. gente jovem, treina gente jovem, uma escola. Fiquei 2 anos lá e fui para o outro lado da mesa, como você falou. Só fazer um abraço aí. Trabalhei 5 anos no treinamento com a Errara. Então, um grande abraço aí pro Gonçalves, né, pro Júlio, o Volaco, figuraça, Volaco, trabalhei, depois saiu da Errara, voltou e tal. Um grande abraço para esse time da Errara hoje, né, que tá trabalhando forte aí, né. E aí você foi para trabalhar na distribuição. Como é que foi essa experiência, Hélio? Foi sensacional. Por quê? Porque a gente também lidou com distribuição durante a nossa carreira, né? E a gente fez na distribuição vários papéis, né? Liderança de equipe, contratação de pessoas, precificação, formação de precificação, compras, né? É uma coisa que a gente não tinha tido oportunidade, a gente participou do processo de compras no início. Então, o que a gente aprendeu, né? Em primeiro lugar, você tem que tratar sempre bem as pessoas. O distribuidor hoje, inteligente, é aquele distribuidor que recebe bem as pessoas, que recebe bem os profissionais de vendas, as pessoas das empresas às quais ele representa. Parece óbvio isso, mas é que tem muito distribuidor que acha que tem que bater em fornecedor, né? E é uma coisa que eu sempre trabalhei, receber bem as pessoas, trazer para dentro de casa, do nosso lado, trabalhar em conjunto ao acesso ao cliente, né? E tem muito jovem, né, que vem das empresas, né, que pode ajudar bastante, sabe? Apesar de estar na área de compras, a gente vê muita gente que vem nos visitar um pouco despreparado, pessoas novas, né? Então, a gente também ajudou essas pessoas pelo menos a trilhar um pouco melhor o caminho. Faz parte, Não né, é fácil Hélio? também. A gente também passou por isso, a gente também começou um dia, né? Então, a gente teve pessoas que nos ajudaram da mesma forma que a gente tem que ajudar pessoas, que é o que você faz hoje, o que eu estou fazendo também, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas... o que tem. Agora, é muito diferente, né? Se trabalha com margens menores, o risco de tomar crédito e ceder crédito é muito grande, né? A precificação, às vezes, eu trouxe muita coisa de precificação da indústria, em termos de qualidade de eventos, né? Fazer eventos com bastante qualidade, em trabalhar em mapeamento de cliente, em ter uma carteira de cliente definida, de fazer essa prospecção de clientes, né?
a pré-venda, a venda, a pós-venda, enfim, todo o processo de venda a gente era muito estruturado, tentamos implementar isso, e foi muito positivo, é muito positivo. A gente conseguiu, até o momento que a gente ficou na companhia, realmente a trazer grandes resultados, formar uma equipe muito boa também. E para mim foi uma escola Qual e que gostei muito de é, ter passado. Hélio, qual que você acha que foi o teu maior desafio estando dentro da AgroGalaxy, se é que você poderia citar um apenas, mas se fosse para falar um, qual que você acha que foi o teu maior desafio lá dentro? Sempre pessoas, sempre pessoas. A distribuição, você contrata profissionais um pouco diferente do que as empresas conseguem contratar, até por causa da remuneração, às vezes, do trabalho em cidades mais remotas, mais distantes, né? Então, você conseguir formar a equipe, reter pessoas nesse ambiente de distribuição altamente competitivo, acho que foi o maior desafio. Trazer pessoas boas, formar pessoas e conseguir abaixar o turnover da equipe. Você Para mim foi um sucesso. estava dentro de um dos distribuidores ou você estava no grupo? Não, estava no grupo. Eu entrei pela Rural Brasil, né? Antes de ser AgroGalaxy, depois a gente virou AgroGalaxy, né? E Certo. aí a gente ficou responsável aí por uma região dos Cerrados brasileiros. No Quantos finalzinho, colaboradores você tinha contigo aí nesse processo? A é, campo, 80 profissionais, 80, 90 profissionais. gente pra caramba, né? E faturamentos altos, né? E você sabe que esse processo de segmentação de mercado, né? Que é a venda direta, o aparecimento dos pools de compra aqui no Centro-Oeste, principalmente. Depois, os clientes que a distribuição atende, a distribuição foi sendo pressionada, né? Porque a indústria começou a acessar clientes de tamanho um pouco menor. Isso pressionou um pouco a distribuição a ir para um segmento um pouco mais de risco, de clientes de risco. Então, outro grande desafio foi ceder crédito. Né? Você Para acha quem que vai ser. você acha que esse foi um dos fatores aí que prejudicou bastante a AgroGalaxy a chegar no ponto que chegou aí a comunicação no passado de uma RJ? Acho que sim, acho que é um dos fatores, sim. Acho que a inadimplência foi um pouco alta, acho que a gestão disso talvez pudesse ter sido melhor, mas faz parte do jogo. Acho que talvez tenha sido, sim, um dos pontos críticos. Por isso que falo, a distribuição, você tem que ter muito cuidado em ceder crédito, o acompanhamento das lavouras, né? Ter equipe qualificada para poder fazer isso, para você não entrar em grandes riscos, né? É. Sabe, Hélio, assim, ó, às vezes as pessoas perguntavam para mim, pô, por que que você nunca montou uma revenda? Primeiro porque eu acho que eu não sei fazer isso, eu sou coração meio mole para dar crédito e aí eu vou quebrar, né? E eu digo que o financeiro de uma companhia ele tem que ser ruim. O comercial e o financeiro eles têm que brigar a vida inteira. O comercial pedindo crédito, dizendo que o cara é bom, que vai pagar, e o financeiro dizendo não, 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 né? Tem garantia real? Rapaz, eu fui agricultor, Hélio, por 20 anos. Eu nunca consegui comprar ou financiar no Banco do Brasil sem garantia real. E nem lá na Cevalha, que é a cooperativa que eu sou sócio ainda até hoje, apesar de não plantar mais, né? Ir lá pegar produto para pagar na safra sem garantia real. Nunca consegui fazer isso. Então, aí o problema é que o cara, quando eu estou dando treinamento, ele fala assim, mas a revenda do fulano de tal vende 100. Provavelmente É, ela não vai existir daqui a um tempo, né? Então não adianta, com certeza. eu não acredito na venda sem garantia real. Não acredito. Apesar que tem pessoas que se dão muito bem com isso ainda até hoje, porque conhecem o agricultor, conhecem tudo, mas o cara, aquele que nem você falou, aquele ditado que, né, tem alguns ditados aí que são comuns, mas aquele que diz assim, o cara é bom até quando ele tem dinheiro para pagar, ou até quando pode, né? E eu fui assim, Hélio. Eu quebrei em Mato Grosso do Sul, eu fui a 42 Serasas, meu amigo.
Eu levei 5 anos pagando conta para acertar tudo isso na minha vida. Então eu era um cara bom até quando eu tinha dinheiro. Quando você não tem mais, meu irmão, né? Mas hoje, assim, não só garantia real, hoje tem várias ferramentas que você pode usar, né, para garantizar a tua vida. É, Eu a acho garantia que real que a talvez gente essa fala é uma forma com que profissionalização. você se proteja, né? Exatamente, exatamente. É. E aí, Hélio, você deixou o grupo AeroGalaxy em abril do ano passado, já estamos indo para quase um ano, e falou assim: Sim, vou para carreira solo, né? E sim, é verdade. iniciou um processo com a sua empresa. Como chama a sua empresa hoje, Hélio? RAM, HRAM, RAM, HRAM. exatamente. Mas não é quase que ela é a Dodge Ram, o top do top. É isso aí, é isso aí. É, Boa e analogia. o Hélio, você, o que que deu na cabeça assim, o que que você pensou para dizer, não, agora eu vou sair do sistema de distribuição, vou sair do fornecedor e vou para carreira solo. Qual foi o clique? A grande verdade foi assim: eu percebi que nos últimos anos, na minha carreira executiva, o que eu estava mais fazendo era tipo mentoria, né? Trabalhando pessoas. Então, o forte é você estruturar um negócio, você buscar resultado, mas a gente aprendeu que é via pessoas. Então, o processo nos últimos anos, eu estava focando muito nisso, em desenvolver muitas pessoas, em acompanhar as pessoas, tanto do ponto de vista comportamental, como no dia a dia do profissional, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, Luiz Goda, foi as novas gerações que estão vindo para o mercado de trabalho, né? E isso me estimulou bastante, porque eu vejo muitas vezes muito questionamento sobre as novas gerações. Normal, são estilos diferentes, eles têm valores diferentes, dão importância a coisas diferentes do que a nossa geração lá atrás, né? Uma geração já mais antiga, uma geração que tinha que entregar resultado, que tinha que se estabelecer, que tinha que ganhar dinheiro, tinha que se fazer como profissional, trabalhou pra caramba, não tinha tempo ruim de manhã, de tarde, de noite, né? Hoje é diferente. Hoje é diferente. Acho que não significa que a geração de hoje não trabalhe, pelo contrário. Eu acho que eles estão sendo mais inteligentes do que nós. Esses caras viram em nós pessoas que não conseguiram tanto equilibrar vida profissional e pessoal. Por quê? Trabalhamos Apelidaram nós de pé de boi. pé de boi, os caras workaholic, os caras altamente focados. Hoje em dia, eles perceberam que também ser fiel demais a uma companhia vale a pena, não vale? Eles questionam muito isso. E questionam principalmente a liderança. A liderança. Então, eles estão questionando a nós. Então, nós temos que estudar mais, ser mais competentes para lidar com esses jovens, né? É Esses caras uma geração mais saúde, né? Pô, é academia, é beach tênis, é não sei o quê. Eu não sou nada contra nada disso, velho. Para mim, eu tenho que também. me adaptar a isso. Só que eles têm que se adaptar a uma coisa a mim. Tem que fazer a meta, meu irmão. Senão você Concordo. vai ter muito tempo para fazer academia se você não fizer a meta. Me desculpe aí, a turma aí, a colocação pode ser pesada, mas não tem problema nenhum com você fazer academia, beach tênis, você fazer esporte. Eu acho que cuidar da tua saúde, eu acho que isso é muito pertinente, você tem mesmo. Mas vem comigo, faz a meta, meu irmão. Eu acredito que isso está acontecendo, né? Então, eu vi muitos jovens, às vezes, dentro das organizações, pessoas de 25, 30 anos, né? Gerações mais novas, necessitando desse aconselhamento nosso, né? Da gente ter paciência de explicar o que, que é o dia a dia, o que, que é importante, mas principalmente conversar, né? Eu vejo muito líder hoje em dia, eu já passei por isso, já fui assim no passado também e quebrei a cara, né? Que não escuta a equipe, tem que escutar esses mais jovens, você tem que trabalhar junto, tá? Esses caras têm muitas coisas boas. Porra, eles são rapidíssimos
na informática, eles são rápidos, coisas que eu demoraria tempo, eles fazem em segundos, né? E essas habilidades que ele tem, né, a gente tem que saber montar dentro de uma equipe, de um grupo, né? Então, esses são profissionais que, na grande maioria, tem que virar para o lado do conhecimento, tem que se aperfeiçoar no lado do relacionamento, que acontece muito, que hoje em dia as coisas ficaram muito impessoal. O WhatsApp foi bom, né? Porque ele dá velocidade, às vezes, na negociação. Mas essa geração mais nova, ela tem um pouco de dificuldade de conversar ao telefone com as pessoas. Eles não gostam muito de telefone. Eu sei porque tenho filhos aqui em casa. Eles preferem escrever. Isso não necessariamente mantém uma linha de relacionamento com o cliente. Então, acho que aí tem uma oportunidade, né? Que é trabalharmos fortemente a comunicação juntos aos nossos agricultores, aos nossos clientes, aos nossos distribuidores. O WhatsApp ajudou, mas, por outro lado, entre aspas, emburreceu um pouco esse relacionamento mais próximo, essa conversa, esse processo de influência numa negociação, né? O WhatsApp é muito cotação, muito preço. Você falou do WhatsApp, aí vamos ver se você tá jovem ou tá envelhecido. Como que você digita? Você digita com os 2 dedos ou digita com um só? Cara, eu virei um hábito, sou um cara rápido na digitação agora. Vai com os 2 dedos? Vai com os 2 dedos. Eu ainda tô catando milho, cara. Pois é. Eu acho assim, é aprendizado, né? Nós trabalhamos muito tempo sem nenhuma dessas ferramentas, né? E elas são boas. Agora, só elas, eu acredito que não vão perdurar no mundo do negócio. Eu não sei o que a gente ainda... O que a gente ainda vai viver, né, Hélio? Você e eu fizemos, eu acredito que você fez, relatório numa máquina de escrever Olivetti, né? E aí a gente veio pro BlackBerry, e aí a gente veio pro celular, veio pro notebook, né? Veio antes pro computador de mesa, depois a gente veio pro notebook, aí a gente veio pro celular e mais coisas aparecerão. Né? E a gente tem que, né? Ontem ainda falei com o José Ricardo, né? Zé, no nosso tempo, o chefe dizia para mim, você tem que se adaptar, senão você não vai sobreviver. E hoje o termo você tem que ser resiliente. Tudo bem, só mudou o nome, né? Só mudou o nome. Com certeza. E Hélio, aí, né, hoje, né, como é que você se sente, quais são os seus planos aí com a tua empresa pro futuro próximo aí? A curto prazo, vamos falar assim. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a empresa aí. Não, cara, aqui esse é o nosso negócio, porque o agronegócio é o nosso negócio. É o nosso negócio. Não, poder contribuir, né? Pela experiência que a gente teve, poder contribuir um pouco na formação de equipe, formação de pessoas, né? Em tentar atingir resultados sustentáveis, né? Trabalhar muito sustentáveis, né? Porque resultado por resultado, sem ser sustentável, a empresa que você está vai ficar mal, a empresa ficando mal, você também fica mal. Além de resultados sustentáveis, criar um clima bacana, né? Que você gosta de estar naquela companhia, ou no seu empreendedorismo, ou na sua empresa, ou na sua startup, né? Hoje em dia, o relacionamento, trabalho, né? Empregador, trabalhador, vai mudar, já mudou, né? Já mudou. Aquela empresa ainda que está muito formal, que não está mudando a maneira em si de lidar com as pessoas, ela vai tender a ficar para trás, né? Flexibilidade de horário é ruim, mas vai ter que ter flexibilidade de horário, né? A gente que tinha aquela rotina, né? Acordar muito cedo, visitar 4, 5 produtores. Quantos mais produtores você visitar, prospectar, eu acho que isso continua. Mas a gente vai ter que saber dosar as coisas, né, no dia a dia. Sabe, Hélio? Então a empresa é para isso. É para isso, capacitar pessoas, fazer com que as empresas sejam rentáveis, olhar o plano estratégico dessas companhias, atuar no conselho das companhias também. Algumas companhias eu estou tendo oportunidade de participar do conselho,
mas principalmente olhar para o diretor, olhar para o CEO, olhar para o gerente, para aquele novo gerente, como é que a gente pode ajudá-lo a ter um sucesso mais rápido na sua carreira. Esse é o objetivo nosso aí, nessas primeiras consultorias que nós fizemos a partir do meio do ano passado para cá. Hélio, eu acredito que você tem que explorar realmente bastante isso, né? Você está com um ano aí com esse trabalho. Eu estou com um treinamento, fazendo esse trabalho aí, estou indo para 19 anos. E o que que eu sinto, Hélio? Que tem muita gente capacitada para fazer o que a gente faz. Não tenho dúvida nenhuma, mas pouca gente fazendo. Porque as pessoas que têm essa capacidade que você tem, Hélio, de ter sido lá um RTV, ter sido um representante comercial, ter sido um gerente regional, ter sido um diretor de companhia, trabalhar na distribuição, trabalhar no fornecedor, né? Tem gente que tem essa capacidade? Tem. Só que hoje ela não tem a vontade de fazer o que você está fazendo. Então, quem está nos ouvindo tem que ter a oportunidade de ter acesso a você, né, de ter acesso a pessoas que fazem o que você faz, como eu faço e mais alguns fazem no mercado, para trazer essas pessoas para dentro de casa, para poder aproveitar de uma forma ou de outra todo esse conhecimento que você tem para transformar isso em resultado, que é o que você sabe fazer, né? E assim, ó, eu acho que a gente é muito barato, né? Por quê? Porque a gente se paga. Você traz o resultado, se paga e sobra dinheiro. Outro dia eu fui falar pro cara assim, eu disse assim, não, você acha que esse negócio é caro? Ele falou, não. Se ele se paga, ele nunca é caro. Essa é a métrica, né? Tá se pagando, é barato, né? Caro é aquilo que você paga barato e não aproveita, né? Isso é caro, né? Isso é caro. Certeza. Hélio, estamos aí com 1 hora de conversa. Eu queria agradecer muito a oportunidade que você me deu, né, na LFZ Consultoria, no Agrocanal, né, canal do YouTube, Agrocanal LFZ Consultoria, no programa toda quinta-feira com o Esgoda, de poder ter contado aqui um pouco da sua história, que ela ainda vai ser longa. Nós podemos voltar daqui uns anos, fazer uma nova bate-papo para ver como é que está, né, a RAM, né, no mercado, como é que você está atuando, e você poder ter levado a quem nos escuta aqui um conhecimento vasto aí com as suas experiências, né? E eu queria que você deixasse um recado final para o jovem. Aquele cara hoje aí, que é o Hélio Romano, lá de 1987, se formando, saindo, começando a trabalhar. O que que você falaria para esse menino? Que ele está no melhor mercado que existe, no melhor segmento que existe, que é a agricultura. É um setor muito bom, com muita inovação, que vai desafiar a gente a ter muito conhecimento, que parabenizá-los por ter decidido a ter uma carreira como essa. Eu tenho certeza que é um segmento sensacional, vocês terão muito sucesso. Tenta estudar o máximo possível, se aproximar de pessoas, conversar com o agricultor, né? Ter essa oportunidade, porque vocês estão no melhor segmento que se pode ter, uma profissão sensacional, reconhecedora, motivadora. Então, é só desejar a todos aí que são seus seguidores, Esgoto, tomara que aumente bastante agora aí, e que tenham sucesso. E a gente está à disposição, torcendo para todos, principalmente para você, viu, Esgoto? Obrigado, Gostaria de Hélio. desejar a você sucesso, mais sucesso ainda, e conte com a gente no que for necessário. Hein? Obrigado, Hélio. Eu acho que assim, o meu maior sucesso é eu poder estar conversando com pessoas que fizeram história como você e como outros aqui que eu entrevistei. Então, muito obrigado pela tua participação aí, agradeço, né, enormemente. Estivemos aqui em mais uma toda quinta-feira com Esgoda na LFZ Agrocanal. Deixe seu joinha aí, deixe seu link e vem comigo toda quinta-feira com Esgoda. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Hélio, grande abraço, fique com Deus, meu irmão. Valeu, abraço. Abraço, tchau, tchau.